Olá, meus queridos! Que maravilhoso ter você mais uma vez aqui comigo. Eu sou a Carol Guimarães e eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que veio muito forte ao meu coração. Eu confesso que eu tinha preparado um outro tema para a gente conversar, mas o Espírito Santo falou comigo ontem e me trouxe um grande encorajamento e pediu para que eu compartilhasse com vocês uma experiência que eu tive com Deus, um sonho profético, e eu fiquei muito relutante, pedindo para o Senhor muitas confirmações no meu coração, mas Ele me deu todas as confirmações de que era para compartilhar com vocês esta palavra. Eu peço que vocês fiquem até o final deste vídeo, pois eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer para o coração de vocês um alinhamento do céu para vencermos os próximos tempos e as próximas estações que virão. Ele colocou no meu coração 3 estratégias e a última estratégia dessas 3 eu tenho certeza que vai surpreender o seu coração e que vai trazer uma proteção muito grande sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Então fique comigo aqui até o final deste vídeo, pois eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, me dar a honra da sua inscrição, porque o Senhor tem muito mais ainda para compartilhar aos nossos corações. E quando você se inscreve, deixa um like, um comentário ou compartilha com alguém, o YouTube entende que esses vídeos são relevantes e levam para mais pessoas. E eu queria muito, especialmente esse vídeo, que chegasse no maior número de pessoas de alcance, para que todos nós estivéssemos debaixo da proteção do Espírito Santo. Meus queridos, há algum tempo atrás eu tive um sonho e eu até pensei que era um sonho de aviso para minha família, para minha casa, e guardei comigo por muito tempo, mas ontem o Espírito Santo trouxe um discernimento muito grande, trouxe esse sonho vívido no meu coração de novo e trouxe um discernimento dos tempos e das estações. Eu não sei se vocês têm sentido uma intensificação espiritual muito grande, contrária neste tempo. E nós sabemos que é um tempo em que o Senhor está preparando os seus escolhidos, está limpando a eira, está limpando os nossos corações, está trazendo um nível mais intenso de purificação sobre as nossas casas. É justamente porque a sua vinda está próxima. Então, Ele quer trazer um tempo de renovo, de preparo, de limpeza espiritual e de proteção sobre nós. No sonho, queridos, eu estava como que num acampamento de carnaval. Talvez você que vai escutar este vídeo, talvez não saiba assim mais ou menos como funcionam os acampamentos de carnaval, mas milhares e milhares de igrejas no Brasil durante este tempo de carnaval se unem para fazer ali nas suas igrejas retiros espirituais para orar e buscar a Deus. E durante esses retiros espirituais existe tempos ali em que nós ficamos buscando a presença de Deus e existe tempo de lazer, com piscina, com entretenimento, e é muito gostoso os dias de carnaval em que a maioria das pessoas passam, né, no carnaval. As igrejas em todo o Brasil se unem para poder estar fazendo ali um tempo de retiro espiritual. Então, neste sonho, era como se eu estivesse em um retiro espiritual de carnaval, de acampamento de carnaval. E naquele momento eu estava num lugar aberto, de repente eu olhava para o céu e eu via muitos seres espirituais que vinham sobre as atmosferas daquele lugar. Eram muitos e as características parecia assim como o nosso corpo, mas eles não tinham olhos e bocas, assim, eles tinham como que uma cobertura no seu corpo, aqueles seres, uma cobertura parecia um couro, assim, eu não sei muito bem explicar, um couro de um animal peçonhento, e era cinzentado e também parecia que tinha luz. E eles tinham braços, pernas, só que eles voavam e eram muito rápidos e eles cobriam todo aquele lugar, e eu ficava olhando para o céu enquanto eles estavam sobrevoando. Eu via marcas vermelhas no corpo deles também, e eu fiquei por algum tempo olhando naquele acampamento para o céu, isso no sonho, ok, queridos? De repente, o mundo espiritual ao meu redor e a atmosfera espiritual mudou e ficou assim muito escuro, muito pesado aquele ambiente. Então eu acordei do sonho. Já faz bastante tempo, mas eu continuei orando ao Senhor e eu falei: Senhor, esse sonho mostra para mim que nós estamos vivendo uma intensificação espiritual muito grande. Quando eu sonhei esse sonho, gente, não era tempo de carnaval, ok? Eu sonhei muito tempo, já faz muito tempo. Mas esse sonho continuou dentro do meu coração. E quando foi ontem, o Espírito Santo, ele me trouxe esse sonho e falou: quero que você compartilhe e eu vou te dar o discernimento. Eu ainda estou bastante impactada, porque já tem bastante tempo, e eu pensei que este sonho era para outra estação em que eu sonhei. Mas, na verdade,
o Espírito Santo mostrou para mim e ele falou comigo ontem. Falou, filha, eu quero que você compartilhe este sonho com a minha igreja. Eu quero dar 3 estratégias para minha igreja, para eles se protegerem, porque logo após esse tempo de carnaval, haverá um tempo de intensificação espiritual mais contrária do que a minha igreja já está sentindo. O Espírito Santo falou no meu coração que é um tempo de se prepararmos e de buscarmos a sua face como nunca antes. E meus queridos, foi muito lindo a maneira como Deus trouxe o discernimento desse sonho, porque eu estava em um momento descontraído e o Senhor falou para mim, filha, você lembra do sonho? Você lembra que você estava no acampamento de carnaval? Em que estação o Brasil está agora? Eu disse, em tempos de carnaval. Ele disse, filha, era para essa estação. Haverá uma intensificação espiritual muito grande contrária. E se os meus não estiverem preparados, eles vão ser pegos de surpresa, com adventos de enfermidades, com adventos de morte, com adventos de ataques em seus casamentos, ataque na vida dos seus filhos. Se eles estiverem dispersos, eles não vão ter as estratégias necessárias para vencerem neste tempo. E eu preciso que você fale com eles. E a primeira estratégia que o Senhor falou ao meu coração para passar para cada um de nós é que nós estejamos mais atentos à oração, ao jejum e à oração. Porém, eu sei que muitos de nós amamos ao Senhor e às vezes oramos ali na cozinha, oramos dentro do carro quando dirigimos e tudo isso expressa a nossa comunhão, o nosso amor pelo Senhor e tudo isso é muito importante, mas a estratégia que o Espírito Santo trouxe sobre a oração é para que nós tivéssemos mais intencionalidade e que durante o tempo de oração fosse um tempo separado e não no tempo da agitação, que todos os dias a sua igreja tirasse, nós tirássemos um tempo de oração específico e intencional pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos casamentos, pelos nossos cônjuges, porque é um tempo que haverá um nível de ataque espiritual muito grande na família. E o Espírito Santo convida a mim e a você hoje a dobrarmos os joelhos, se você é um pai, enquanto colocando seu filho para dormir, você usar este tempo para clamar pelo seu filho com mais intencionalidade, porque eu sei que vocês e eu, nós já fazemos isso, mas o Senhor está nos convidando a um nível de mais intencionalidade em Deus. Então, a primeira estratégia, orar intencionalmente e aumentar os níveis de jejum pela família, cobrindo saúde, casamento, áreas específicas no seio da sua família, a situação financeira da sua família. Deus está trazendo para você a oportunidade de romper em Deus nestes próximos tempos, porque apesar de que a intensificação espiritual vai aumentar muito na terra, para o povo de Deus haverá acolhimento, haverá provisão, haverá livramento e haverá manifestação da glória e do poder de Deus. Por isso que o Espírito Santo está nos advertindo desta maneira nesse dia. E a segunda estratégia que o Espírito Santo falou comigo é meditação na palavra. Lemos a palavra de Deus, amamos meditar na palavra de Deus, mas o que o Espírito Santo está falando é sobre um nível de meditação um pouco mais intenso. Então, eu fiquei pensando, Senhor, como eu vou transmitir isso ao seu povo? E ele me lembrou de um exemplo. Quando você estiver passando uma situação muito difícil e ele te der um texto bíblico, sobre aquele texto bíblico, sobre a sua família, porque Deus ele fala conosco e às vezes ele nos dá um tema-chave, às vezes você está ali lendo a palavra, aquilo cai no seu coração. O Espírito Santo está pedindo para mim e para você não ter pressa. Queridos, aconteceu uma circunstância comigo em que eu estava passando um momento assim de angústia e de tristeza. E naquela circunstância o Senhor me ensinou. Ele me ensinou algo muito especial. Ele trouxe ao meu coração o texto de Isaías 40. E aquele texto que fala mais ou menos assim: não ouvistes, não sabe que o Eterno, Deus, Criador dos confins da terra, não cansa nem se fadiga? Naquele momento que ele trouxe essa inspiração ao meu coração, esse texto da palavra, ele falou para mim assim como estratégia: Carol, eu quero que você leia esse texto durante o dia todo. Eu quero que você medite nesse texto até que ele desça ao seu coração e ele surta um efeito do lado de fora. E naquela manhã, era 6 horas da manhã quando o Senhor me deu esse tema. Eu até coloquei aqui do lado. Ele diz assim: esse eu quero ler, porque foi esse texto que Deus me deu a primeira experiência com a meditação da palavra em um lugar mais profundo, ok? E é esse lugar, essa é a segunda estratégia, meditação na palavra com mais profundidade. E esse texto eu quero ler para vocês, está aqui comigo. Isaías 40, que diz assim, no verso 28, diz: não sabes, não ouviste
que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? É insondável sem o entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos, ou seja, os mais jovenzinhos ainda, até cairão, mas aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas e voarão como as águias do céu. E naquela manhã que o Espírito Santo começou a me ensinar sobre meditação de uma maneira mais profunda, já tem bastante tempo isso, e eu lembro que às 6 horas da manhã eu li: não ouvistes, não falastes, você não sabe que o Eterno... Comecei a meditar, aí de novo comecei a meditar: Carol, não sabes? 6, 7, 8, 9 horas da manhã, quando deu mais tarde no dia, o dia todo, meditando naquele texto da palavra. Queridos, quando deu 6 horas da tarde, eu senti um fogo do Espírito Santo no meu coração. E eu senti que toda aquela angústia, que toda aquela dor, que toda aquela opressão foi embora. Eu tive muitas experiências com meditação profunda. Eu já recebi curas. Com uma circunstância também, eu tive curas espirituais por declaração da palavra. Eu estava na minha casa, eu estava enferma, com um diagnóstico. Meus queridos, eu não imaginei compartilhar esta palavra com vocês. Mas o Senhor tem pedido para eu ministrar, porque o Senhor me mostrou ontem um senso de urgência muito grande. Muito grande. E eu lembro que eu estava enferma e o Senhor falou para mim assim: Carol, porque Deus, ele fala, e Deus, ele é um Deus pessoal, ele trata conosco de forma pessoal. Lembra que ele falava com Abraão debaixo dos carvalhais de Mamre? Deus, ele sempre, de tempo em tempo, ele se revela a cada um de nós de uma maneira diferente. E eu tô contando uma experiência aqui, mas pode ser que Deus para você vai se manifestar de uma maneira diferente. E naquele tempo de enfermidade, ele falou: eu quero que você rodeie a sua casa, falando o Salmo 91, 7 vezes. Eu quero que você rodeie o quarteirão da sua casa. Era bem grande o quarteirão. E eu lembro que eu fiquei meditando na palavra naquele dia, declarando a palavra. E eu declarei o Salmo 91. E fiquei declarando o Salmo 91 ali durante todo aquele processo. E eu lembro que o Espírito Santo me deu uma grande vitória sobre uma enfermidade. E aí eu comecei a aprender estratégias de meditação. Você vai meditando a palavra até que ela desce para o seu coração. Tá lendo ali, digamos que você tá lendo Gênesis, e aí algo chamou sua atenção, aí você para e medita na palavra, amém? Segunda estratégia, meditação da palavra. Declara a palavra sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Passe um dia inteiro fazendo declaração da palavra, porque a palavra de Deus, ela tem uma força bruta para a destruição de fortalezas, amém? E agora a terceira estratégia, que é a mais surpreendente, que o Espírito Santo falou comigo e que eu guardei ela como última, porque realmente o Espírito Santo me mostrou a importância dela neste tempo para prevenir, para proteger a igreja dessas intensificações agora após o carnaval, é a santificação. A Bíblia diz: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós, né? Se eu não me engano, Josué 3. E queridos, é um tempo de se santificar ao Senhor. Sem santificação, nenhum de nós veremos a face do nosso Rei. Sem a santificação, nenhum de nós veremos o esplendor da sua glória. E o nosso coração anseia por este dia em que nós poderemos ver o nosso Mestre face a face. E agora, como noiva de Cristo, nós estamos nos preparando para se adentrar neste lugar. Não, meu querido, não fique atemorizado com a intensificação espiritual. Não fique pasmos. Não te espantes, porque Deus está dando para você uma chave muito grande aqui através desse vídeo. O Espírito Santo está convidando eu e você para nos posicionarmos de uma maneira e buscar a purificação. Por quê? A purificação de Deus vai proteger sua casa. Se as nossas casas forem encontradas com o sangue do Cordeiro nos umbrais das suas portas, não haverá enfermidade, não haverá ataque do maligno que terá poder sobre as nossas vidas. Queridos, todos nós já estamos vendo uma intensificação espiritual já há algum tempo, mas o que Deus está falando conosco hoje é que isso ainda vai aumentar, isso ainda vai escalar em níveis maiores. E está trazendo para o meu e para o seu coração estratégias de como vencer neste tempo e triunfar
e finalmente poder ver a face do nosso Deus, do nosso querido Jesus, que em glória virá nos buscar, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda tristeza, toda dor. Não deixe o seu coração ficar aí paralisado pelas circunstâncias que você está vivendo, mas se levante em Deus para fazer a diferença neste tempo e para receber do Senhor esta chave de vitória, que é a oração, o jejum, a meditação mais intencional da sua palavra e a busca pela santificação e a busca pela purificação nos levará neste lugar de proteção sobre estas intensificações que acontecerá nos próximos tempos. Amém? Eu quero agradecer você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. E eu gostaria de fazer uma pequena oração para agradecer a Deus por esta mensagem que Ele nos abençoou com discernimento e com direcionamento. Senhor, eu quero te dar graças por esta palavra, Senhor, e conceber ela no meu coração junto com os meus irmãos. Nos comprometendo, Senhor, em orarmos mais, jejuarmos mais, Senhor, meditarmos na sua palavra, Senhor, até que ela se torne uma verdade absoluta sobre os nossos corações. E também buscarmos, Deus, o caminho da santificação e da purificação como nunca, Senhor. E que as nossas casas possam ser protegidas pelo Senhor. Que as nossas casas, que os nossos filhos, que a nossa família, que o nosso casamento, que as nossas estruturas, Senhor, não sejam abaladas por este tempo. E que nós possamos, Senhor, experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.